Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos. Nessa noite de adoração ao nosso Deus, que possamos nos desprender de tudo, de todos os problemas, de todas as nossas inquietações e buscarmos a presença de Deus com tudo o que temos, adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e a Ele sempre eternamente a sua igreja irá adorá-lo. E eu convido a igreja a meditar comigo na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel 13. Nós vamos ler do versículo 8 ao 14. Acompanhe aí a leitura comigo na sua palavra, na sua Bíblia. Esperou Saul, versículo 8, 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham juntado sem que mais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gigal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci os holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vamos ler também o que está escrito em Samuel 15, no versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. No versículo 21, 22, está escrito: Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa noite, a palavra do Senhor nos relata o momento em que o povo de Israel estava indo à guerra contra os filisteus, que tinham um exército forte, um exército totalmente preparado para destruí-los, em sua completude. Eles não tinham mínima condições de vencer o exército filisteu. E Samuel falou a Saul, aqui nós iniciando a leitura do capítulo 13, que ele viria, para que eles esperassem lá em Gigal, que ele viria fazer os holocaustos ao Senhor. Como no dia que o Samuel tinha dito que vinha, ele não chegou até no momento que ele tinha determinado, Saul resolveu precipitadamente oferecer o holocausto. Então, chegando o dia em que Samuel ficou de vir, e ele veio, mas quando ele chegou, Saul já tinha feito o holocausto. Saul mesmo ofereceu o holocausto ao Senhor. E quando Samuel chegou, ele disse: Por que fizeste isso? Por que procedesse neciamente? Uma pessoa louca, obstinada, desobediente. Por que você fez isso? Quem oferece o holocausto não são os sacerdotes? Então você desobedeceu a lei, você desobedeceu a palavra, você desobedeceu tudo. E aí ele veio com uma justificativa, de que o povo já estava se espalhando e ele ficou temeroso dos filisteus atacarem, então ele se precipitou para fazer. Também nós lemos em outro momento o que Deus ordenou por meio de Samuel para que Saul
destruísse, né, após a guerra ali com os filisteus, tudo daquele exército. No entanto, novamente, Saul não fez como ordenar o Senhor. Ele trouxe algumas ovelhas bonitas, umas vacas, etc. Para quê? Para sacrifícios. Então ele poupou aquilo que ele achou que era bom nesse segundo momento. E ainda trouxe o Agag, o rei dos Amalequitas, vivo, onde o Senhor ordenara que era para exterminar tudo. Quando nessa batalha, era para eles eliminar com tudo. Foi ordenança de Deus, olha, nada que tenha vida pode ficar com vida. Tem que destruir tudo. Foi assim que o Senhor tinha dito a ele. Mas assim, pelos seus olhos, ele achou que era bom trazer, né, alguns animais vivos para fazer sacrifício ao Senhor e além de poupar a vida do rei. Mas nós aprendemos que se Deus mandou destruir tudo, por que insistir em poupar algo? Se Deus mandou acabar com uma situação, com algo, porque vai ter alguma consequência, por que insistir em desobedecer à palavra do Senhor? Então Saul sempre tinha uma desculpa para justificar sua desobediência. Sempre. Num primeiro momento, ele disse que foi porque o povo já estava se debandando e ele precisava juntá-lo e temia a invasão dos filisteus. Num segundo momento, ele disse que era para agradar o Senhor, por isso ele trouxe aqueles animais vivos para agradar o Senhor. Só que nós vimos que no versículo 21, 22, o Senhor falando que Deus, ele não quer de ninguém se sacrifique, que nenhum de nós se sacrifique em uma situação que ele já mandou tirar por completo da nossa vida. Deus não quer que nós venhamos tolerar o que não agrada a ele. Então, Deus não queria que Saul tivesse laços com o inimigo. Deus não queria que ele poupasse nada daquela situação, porque todo aquele exército que Deus permitiu a vitória, todo aquele povo ali, o Senhor mandou extingui-lo. Se Deus mandou extinguir essa situação, se Deus mandou extinguir aquele povo, não tem por que insistir em resgatá-los. Porque a palavra de Deus deve ser obedecida. Deus mandou ele acabar, mas ele não quis acabar. Mas aqui no versículo 13, quando Samuel foi visitá-lo, Samuel escutou, no versículo 13 e 14, Samuel escutou o mugido dos bois. E ele perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo? Ele questionou para ele: mas o que é isso que eu estou ouvindo? E ele disse: são alguns animais que eu trouxe para fazer sacrifício ao teu Deus, para sacrificar ao teu Senhor. Mas o resto, olha, eu destruí tudo como ele mandou. Só que ele disse que era para destruir tudo. Deus, quando ele manda acabar uma determinada situação, ele ordena que assim seja. Saul não acabou com a situação a qual o Senhor tinha ordenado. Samuel ouviu aquele barulho, porque o barulho da desobediência sempre será ouvido pelos ouvidos de quem escuta a voz de Deus. Todo mundo que escuta a voz de Deus, que se relaciona com Deus, sempre terá uma visão a mais. A visão dada pelo discernimento do Espírito Santo. E assim, quando o Samuel escutou aquele barulho, ele resolveu tomar uma atitude para se cumprir a palavra do Senhor. E todos sabem que ele mandou trazer o rei e terminou de executar o que o Senhor tinha ordenado, que Saul não executou.
E a nossa reflexão nessa noite é: o que pode restar de bom de uma situação que Deus mandou acabar com tudo? Por que os olhos de Saul insistiam em ver algo bom em uma situação, em uma luta que o Senhor tinha ordenado a sua vitória, mas tinha também ordenado a extinção daquela geração? Então, quem quiser se sacrificar, achando que agrada a Deus, não agrada. Porque o maior sacrifício Jesus já fez na cruz por todos nós. Ele entregou a sua própria vida por nós. O que ele quer hoje da sua igreja é que obedeça a sua palavra. É que obedeça os seus mandamentos. É que cumpra com zelo e prudência e medite na palavra do Senhor e viva essa palavra. Nós não precisamos tentar salvar o que achamos aos nossos olhos que é bom. Quando Deus ordena que é para não mais tirar dali ninguém. Então Deus, ele quer obediência à sua palavra. Por isso no versículo 21 ele diz: tem porventura o Senhor, Samuel fala, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Tem porventura o Senhor prazer em sacrifício? Quanto em que obedeça a sua palavra? Então o Senhor prefere que obedecemos a sua palavra. Samuel, quando nós nos eximimos de fazer o que o Senhor pede para que nós venhamos a fazer, outro vai ter que fazer em nosso lugar. E aqui Samuel teve que fazer o que era para Saul fazer. Aquilo que é para nós fazermos, vamos fazer. Mas quando é para nós fazermos aquilo que está na nossa responsabilidade, que é o nosso compromisso, e não fazemos, sempre teremos uma consequência. Então, todo mundo que obedece ao Senhor não precisa estar se sacrificando, porque obedecer é temer. Quando na obediência sempre virá algum sacrifício. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque nós enquanto igreja, não precisamos estar sacrificando ao Senhor. Tem pessoas que sacrificam do seu tempo, do seu horário, disso, daquilo, mas não obedece. E o Senhor está dizendo: o prazer dele está na obediência e não nos sacrifícios. Quando não há obediência, sempre terá algum sacrifício que geralmente não agradam a Deus, porque causa dor. Essa mesma reflexão pode ser levada para nós dentro de um contexto de igreja, onde Deus, como corpo, nós somos o corpo de Cristo, que cada um tem sua função. E cada membro tem uma responsabilidade a ter ali para que o corpo funcione de forma saudável. E quando um membro do nosso corpo está falhando, outros também sofrerão a consequência. Então, tomando o lugar do outro é algo que a gente precisa ver. Cada um tem sua importância singular no corpo de Cristo. Cada um tem sua função. Então, que fique para nós essa palavra nessa noite. Que obedecer à palavra é melhor do que sacrificar. E esse obedecer vem pelo conhecer a palavra do Senhor. Vem por ouvir, vem por meditar nela, vem por amar ela. E que o Senhor nessa noite nos ensine todos os dias a obedecer essa palavra, a amar, a ter ela como bússola para a nossa vida, como referência diária na nossa vida. Que não possamos nos acostumar a viver nossa vida sem buscar a palavra como direção, sem orar, sem jejuar, sem ter que viver pelas nossas próprias compreensões, achando que é bom fazer essa escolha, é bom ter essa atitude.
mas sempre buscar o que o Senhor quer que façamos. Que não incorremos nesses equívocos de estar justificando a nossa desobediência, como Saul fez. Sempre tinha uma justificativa pronta. Mas nosso Deus, Ele conhece tudo, Ele prescuta o nosso coração, Ele sabe de todas as causas, todas as intenções, Ele sabe de tudo, então que nós possamos buscá-lo. Eu convido a igreja para nós buscarmos o Senhor, para que nós possamos orar mais, para que nós possamos jejuar, para que nós possamos avaliar como está a nossa vida espiritual com Deus e a partir daí nos movimentarmos nesse sentido de querer mais do nosso Senhor, de querer do nosso Deus um avivamento, um renovo para cada um de nós, para a nossa família. Quem não está orando mais, que ore. Quem deixou de jejuar, que jejue. Quem deixou de ler a palavra, que leia. Quem deixou de ser conduzido pelo Espírito, que volte a ser conduzido pelo Espírito de Deus. Que volte a ter visões, que volte a ter discernimento, que volte a ter novamente vivificado em sua vida os dons do Espírito Santo. E que possamos prosseguir firme e forte em unidade, porque maior o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que vem contra o que está no mundo, assim diz o Senhor. Então fique com Deus nessa noite, tenha uma noite abençoada, e essa palavra que nós possamos meditar e aprender aqui nessa noite com essa história de Samuel e esse diálogo aí de Samuel com Saul. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos orar pelas ofertas, pelo dízimo, você que é ofertante da casa do Senhor, que tem contribuído para esta obra, não cessar, você que tem ajudado a honrar os compromissos humanos aqui, institucionais, coloque aí na sua mão sua oferta, o seu dízimo, vamos fazer uma oração pela sua vida. Deus poderoso, nós consagramos a Ti nessa noite todas as ofertas, todos os dízimos da Tua igreja. Deus que é dado com amor, que é dado com alegria para a Tua obra. Senhor, nós sabemos que é um princípio de fidelidade, onde o Senhor nunca deixa faltar sobre nós. O Senhor nos sustenta em todos os momentos e o Senhor nos dá a provisão divina para a nossa vida. Nós te damos graça pela tua companhia, te damos graça, Senhor, por estar conosco todos os dias, por nunca nos abandonar. E aonde nós estivermos, meu Pai, nós podemos contar contigo. Nessa noite, receba cada dízimo, cada oferta para a honra e glória do teu santo nome e que a tua igreja venha continuar em amor a dar para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos lembrar a igreja que ainda continuamos, né, com os cultos terça e quinta online. E esses cultos, eles são disponível no grupo da igreja. Segunda-feira nós temos a escola bíblica, nós estamos disponibilizando também a escola bíblica quarta e sexta. 3 aulas semanalmente para que nós venhamos a aprender mais da palavra. Estamos estudando todos os livros da Bíblia. Eu convido a igreja a escutar, a ouvir a aula da escola bíblica, está sendo uma bênção. E domingo, nossos cultos presenciais na igreja, manhã e noite, toda a igreja convidada para juntos adorarmos aos Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao nosso Deus. E agora eu convido você nessa noite a nós a agradecermos a Deus por essa palavra, encerrando esse culto. Quero que você coloque aí a sua mão sobre o seu coração e vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graça, meu Pai, por esta palavra que foi nos dada esta madrugada, durante enquanto orávamos. Senhor, que ela seja colocada em nosso coração, meu Pai, como uma aprendizagem para a nossa vida. Porque, Senhor, tu tens prazer na obediência e não no sacrifício. Porque o maior sacrifício já foi feito por cada um de nós, que foi Jesus, que veio ao mundo e morreu, entregou a sua vida, sofreu as mais terríveis humilhações, as mais terríveis injúrias. Ele foi cuspido em seu rosto, foi maltratado, foi humilhado, tudo isso por amor de mim, tudo isso por amor da sua igreja. Nós, enquanto igreja, não precisamos sacrificar, mas nós precisamos apenas obedecer a tua palavra. Mas hoje aprendemos, Senhor, que toda vez que nós desobedecermos, haverá sim sacrifícios.
e todo sacrifício gerador. Então, meu Pai, nos ensine enquanto igreja nessa noite. Nos ensine, meu Pai, enquanto teus filhos amados, como o apóstolo João escreve, filhinhos. Nos ensine, meu Pai, a obedecer a tua palavra dia por dia. Deus, nós te damos graça por essa palavra. Te damos graça, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida, por toda a permissão, toda a concessão que tem dado a nós. Porque nós cremos, Senhor, no teu agir. Nós cremos, Senhor, na tua providência, na tua provisão na vida de cada um de nós. Abençoa todas as famílias da IEQWS 75. Abençoa, Senhor, a liderança maior que são os pastores daquela igreja. Abençoa todos os líderes de frente que estão liderando grupos missionários. Dê a nós, Senhor, visão, dê a nós a obediência à tua palavra. E que nós possamos prosseguir firme em unidade, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecendo que maior é o que está na nossa igreja, que é a tua presença. E é que a EWS 75 pertence a ti, Senhor. E essa igreja é tua, meu Pai. Reina sobre ela hoje e eternamente. Em nome de Jesus, muito obrigada. Dai uma noite abençoada a todas as famílias, a todas as pessoas que escutam esse culto nessa noite, meu Deus, que saiam daqui com essa palavra em seu coração, sabendo, Deus, que tu és fiel e que tua palavra, ela é fiel na vida daqueles que creem. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada. Mais um culto aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Deus abençoe.